Escute com atenção absoluta, porque o que eu vou liberar sobre a sua vida agora não é apenas uma oração comum. Isso é um decreto espiritual de confronto direto. Isso é guerra contra o oculto. Isso é fogo contra a bruxaria. E eu vou começar dizendo com autoridade: hoje cai toda a bruxaria levantada contra você. Hoje cai todo o feitiço escondido. Hoje cai toda a inveja enviada. Hoje cai toda a palavra maldita lançada no seu nome. Hoje cai toda a obra do oculto, feita para te travar, te adoecer, te humilhar, te arruinar e te fazer desistir. E não importa há quanto tempo isso está operando. Não importa se foi feito de longe ou de perto. Não importa se foi em segredo ou em altar. Não importa se tentaram esconder. Hoje Deus vai quebrar tudo. Porque hoje você não está apenas ouvindo um vídeo. Hoje você está ativando um código espiritual que as trevas não suportam. Hoje você vai declarar 2 salmos juntos que formam uma combinação devastadora. Salmo 94 e Salmo 91. Um traz justiça e retorno do mal sobre quem o lançou. O outro traz cobertura, proteção e escudo impenetrável. Isso não é 2 orações soltas, isso é uma armadura completa. Isso é como se o céu colocasse fogo no seu redor e, ao mesmo tempo, enviasse sentença contra todo inimigo oculto. E escute com toda a fé que você tem. Hoje essa oração será 7 vezes mais forte, 7 vezes mais profunda, 7 vezes mais pesada no mundo espiritual, 7 vezes mais difícil de contrarrestar, 7 vezes mais impossível de ser quebrada pelos que te atacam. Porque o número 7 não é apenas número. 7 é plenitude. 7 é completude. 7 é ciclo fechado. 7 é finalização. 7 é Deus dizendo: acabou. Acabou o ciclo de travas. Acabou o ciclo de ataques. Acabou o ciclo de opressão. Acabou o ciclo de portas fechadas. Acabou o ciclo de humilhação. Acabou a perseguição invisível que tentava te desgastar por dentro. Talvez você não consiga explicar para ninguém o que tem sentido. Talvez você esteja cansado de tentar falar e as pessoas acharem que é exagero. Talvez você esteja cansado de ouvir: é só fase, isso passa, você está sensível, você está pensando demais. Mas no fundo você sabe, porque tem coisas que não são normais, tem coisas que não são só vida difícil, tem coisas que não são só problema cotidiano, tem coisas que parecem uma mão invisível travando tudo. Você tenta avançar e trava. Você tenta abrir uma porta e fecha. Você tenta respirar e parece que algo aperta. Você tenta dormir e vem peso. Você tenta ficar em paz e surge confusão. Você tenta organizar sua vida e tudo desmorona de novo. E você começa a pensar: por que comigo? Por que nada anda? Porque sempre que eu estou perto de vencer, algo acontece. E eu quero que você entenda uma verdade que muda tudo. Muitas vezes, não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é falta de esforço. É ataque, é resistência espiritual, é obra de trevas. E existem pessoas que não suportam ver você avançar. Existem pessoas que te observam, que sorriem, mas por trás carregam inveja. Existem pessoas que querem o que você tem, querem a sua paz, querem a sua bênção, querem a sua família, querem a sua alegria, querem a sua prosperidade. E quando elas não conseguem ter, elas tentam destruir, elas tentam travar, elas tentam amaldiçoar, elas tentam manipular o invisível para te derrubar. Mas hoje Deus está dizendo: eu vi, eu ouvi e eu vou agir. Permaneça até o último segundo, porque eu vou liberar uma oração que quebra bruxaria, desfaz feitiço, expulsa opressão e devolve paz. E eu profetizo: você vai perceber sinais claros nas próximas horas. Antes de 24 horas, você vai notar que algo mudou no ambiente. Você vai notar que o peso diminuiu. Você vai notar que a sua mente vai respirar. Você vai notar que o sono vai melhorar. Você vai notar que a confusão vai cair. Você vai notar que aquilo que parecia travado vai começar a destravar. E você vai saber: Deus entrou na guerra. Agora escreva nos comentários com autoridade: hoje cai toda a bruxaria. Escreva com fé, sem medo,
Porque quando você declara, você se posiciona. Ou então deixe o seu amém como pacto. E eu vou te dar outra frase poderosa para você comentar. Salmo 94 e 91, me cobrem e me fazem justiça. Porque isso é uma assinatura espiritual. Isso é você concordando com o céu. Isso é você dizendo, eu não aceito mais ser alvo. Dê like urgentemente, porque cada like é uma declaração pública de guerra contra as trevas. Inscreva-se no canal porque este conteúdo não é leve, ele é poderoso, ele é direto e ele muda destinos. E compartilhe com alguém que está sofrendo ataques espirituais, porque Deus vai usar essa oração para libertar mais de uma vida hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero que você respire fundo e entenda por que essa combinação de salmos é tão temida. O Salmo 91 é a cobertura. Ele é o escudo. Ele é o abrigo. Ele é o esconderijo do Altíssimo. É o salmo que fecha portas contra o mal. Fecha brechas, impede toque, impede acesso. É o salmo que faz a seta não te alcançar. É o salmo que faz a praga não chegar na sua casa. É o salmo que faz a noite não te assustar. E o Salmo 94 é a sentença, é o tribunal. É o Deus das vinganças se levantando. É o retorno do mal. É a destruição própria do inimigo. É a confusão no acampamento das trevas. É a justiça divina caindo sobre quem levantou mão. É o salmo que diz que Deus não vai abandonar seu povo. É o salmo que declara que o próprio mal volta sobre quem o praticou. E quando você junta isso com o Salmo 91, você fecha as portas e ao mesmo tempo aciona o retorno. Você se protege e ao mesmo tempo o inimigo colhe o que semeou. Você se cobre e ao mesmo tempo a bruxaria que tentaram lançar volta como ruína sobre quem fez. E eu vou falar com clareza, porque tem gente que precisa ouvir isso sem máscara. Bruxaria existe, feitiço existe, inveja mata, maldição pesa, palavra maldita trava, olho gordo esgota, trabalhos ocultos são reais. E o pior, muitas vezes vem de quem você menos espera. Às vezes vem de alguém que já esteve dentro da sua casa. Às vezes vem de alguém que já sentou na sua mesa. Às vezes vem de alguém que você ajudou. Às vezes vem de alguém que te chama de amigo, mas no coração carrega inveja. Às vezes vem de alguém que não suporta te ver feliz. E quando a pessoa não consegue fazer você cair no natural, ela tenta fazer no espiritual. Mas hoje, em nome de Jesus, isso vai cair. E talvez você esteja reconhecendo sinais que são muito específicos de bruxaria ativa. E eu preciso falar isso, porque quando você tem discernimento, você para de se culpar por tudo. Você para de achar que é só você. Você para de viver em culpa. Você entende que existe uma guerra e você começa a lutar do jeito certo. Sinais de bruxaria e ataque espiritual intensivo. Você começa a ter sonhos repetitivos, com lugares estranhos, com pessoas te perseguindo, com animais como serpentes, cães agressivos, aranhas, escorpiões. Você começa a acordar cansado, como se alguém tivesse drenado sua energia durante a noite. Você começa a sentir peso no corpo, peso no peito, peso na cabeça. Você começa a ter dores que aparecem e somem, sem explicação. Você começa a viver uma sequência de brigas dentro de casa por coisas pequenas. Você começa a sentir irritação no ambiente, um clima ruim. Objetos quebram sem motivo. Coisas somem e aparecem. Dinheiro escorre. Você trabalha e não rende. Você recebe e já perde. Tudo parece estar vazando. E tem outro sinal. Você tenta orar e sua mente trava. Você tenta ler a Bíblia e dá sono. Você tenta se aproximar de Deus e vem confusão. Você tenta ficar em paz e vem pensamento ruim. Isso é resistência espiritual. Isso é ataque para te impedir de acessar proteção. Porque o inimigo sabe que, quando você se posiciona em Deus, ele perde acesso, ele perde força, ele perde caminho. Agora, eu vou te dizer algo que vai te dar força. Toda bruxaria precisa de uma porta. Todo ataque precisa de brecha. Todo feitiço precisa de permissão.
E hoje o Senhor está fechando essas portas. Hoje o Senhor está selando você. Hoje o Senhor está cobrindo sua casa. Hoje o Senhor está levantando um muro de fogo. Hoje o Senhor está anulando tudo. E eu declaro que não importa o que fizeram ontem, hoje cai. E eu quero que você participe de forma ativa, porque essa oração é 7 vezes mais forte quando você concorda. Então declare comigo agora mesmo. Eu fecho toda a porta para as trevas. Eu renuncio toda a obra de bruxaria. Eu cancelo todo feitiço. Eu rejeito toda inveja enviada. Eu rejeito toda palavra maldita. Eu pertenço a Jesus Cristo e ninguém vai me destruir. Diga novamente com fé. Eu pertenço a Jesus Cristo e ninguém vai me destruir. Agora eu sinto algo forte aqui, porque tem pessoas que estão ouvindo e sentindo um calor no peito, um arrepio, uma emoção que sobe. E isso não é só emoção. Isso é o Espírito Santo confirmando que você foi alcançado no momento exato. Porque Deus não erra o timing. Deus não atrasa. Deus não falha. O fato de você estar ouvindo isso agora é intervenção. Deus te trouxe aqui porque chegou sua hora de contra-atacar. E agora, no próximo trecho, nós vamos entrar na oração e começar a ativar a cobertura do Salmo 91 e a justiça do Salmo 94. Permaneça firme, não saia, não pare, porque enquanto você escuta, o céu já começou a agir. Agora nós vamos avançar com autoridade ainda maior, porque o que começou a se mover no mundo espiritual não vai parar no meio do caminho. Hoje não é dia de alívio temporário. Hoje é dia de quebra definitiva. Hoje é dia de Deus fechar portas que estavam abertas para ataques e abrir portas que estavam fechadas para a sua vitória. E eu quero que você entenda. Quando você entra nessa oração com fé, você não está apenas ouvindo. Você está se posicionando. Você está levantando um muro. Você está assinando um decreto com a sua boca. E no mundo espiritual, a sua boca tem peso. A sua palavra tem autoridade quando está alinhada com o céu. Porque existe uma estratégia antiga das trevas que tenta fazer você achar que nada muda, que tudo é igual, que você vai ficar preso para sempre, que você nasceu para sofrer, que você nunca vai prosperar, que sua casa sempre vai ser um campo de batalha, que sua mente sempre vai ser um lugar de opressão, que seu coração sempre vai carregar medo. Mas hoje, Deus está te arrancando dessa mentira. Hoje, Deus está quebrando o ciclo. Hoje, Deus está encerrando a repetição maldita. Hoje Deus está anulando o padrão de quedas e travas. E eu preciso falar isso de forma bem direta. Tem gente que sofre ataques porque não sabe que existe guerra. A pessoa não entende. Ela acha que é azar. Ela acha que é energia. Ela acha que é fase. Ela acha que é coincidência. E enquanto ela não entende, o ataque continua. Mas no momento em que ela desperta, no momento em que ela ora com autoridade, no momento em que ela declara a palavra, algo muda. Porque o inimigo só tem vantagem quando você está desatento. O inimigo só domina quando você não se posiciona. Mas hoje, você está se posicionando. E hoje as trevas perdem acesso. Eu quero que você entenda também que existem ataques que não são apenas contra você, são contra o seu futuro. São contra seus caminhos. São contra a sua família. São contra seus filhos. São contra seus relacionamentos, são contra sua prosperidade, são contra sua saúde. E é por isso que o Salmo 91 é tão poderoso, porque ele não protege apenas uma área. Ele protege tudo. Ele cobre a casa, ele cobre o corpo, ele cobre a mente, ele cobre o sono, ele cobre o caminho, ele cobre a saída e a entrada, ele cobre o que você vê e o que você não vê. Ele te faz habitar no esconderijo do Altíssimo. Ele te coloca em um lugar onde o mal não alcança. E o Salmo 94 é o juízo. É Deus dizendo que não vai deixar o ímpio se alegrar para sempre. É Deus dizendo que o mal tem prazo de validade. É Deus dizendo que a injustiça não prevalece. É Deus dizendo que o perseguidor não vai ficar impune. É Deus dizendo que a obra maligna vai recair sobre quem a lançou. E hoje nós vamos ativar isso. Hoje nós vamos fazer o céu se levantar.
Hoje nós vamos quebrar altares, quebrar palavras, quebrar pactos, quebrar consagrações ocultas, quebrar amarrações, quebrar ataques noturnos, quebrar opressão mental e quebrar toda obra de bruxaria. E agora, eu quero que você declare comigo de novo, porque isso é um selo. Hoje cai toda bruxaria. Fale de novo. Hoje cai toda bruxaria. E agora complete. Hoje cai toda bruxaria e eu fico de pé pela mão de Deus. Porque existe uma diferença entre sobreviver e se levantar. E hoje, você não vai apenas sobreviver. Hoje, você vai se levantar. Agora eu vou te guiar numa oração mais profunda. E eu quero que você receba cada palavra como uma espada. Eu quero que você entenda que essa oração é 7 vezes mais forte, porque você está entrando num nível de perseverança e de concordância com o céu. Então não pense que é só mais uma oração. Não é. Hoje é guerra. Hoje é decisão. Hoje é libertação. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu me apresento diante do teu trono junto com essa pessoa que está ouvindo esta oração. Tu sabes o que ela tem enfrentado. Tu sabes os ataques que ela não contou para ninguém. Tu sabes os dias em que ela tentou sorrir, mas por dentro estava quebrada. Tu sabes as noites em que ela acordou assustada sem motivo. Tu sabes as vezes em que ela sentiu um peso estranho, uma opressão, uma sensação de ameaça. Tu sabes quantas portas se fecharam de forma inexplicável. Tu sabes quantas coisas deram errado sem razão. Tu sabes quantos conflitos surgiram do nada. Tu sabes quantas perdas aconteceram em sequência. Tu sabes o quanto ela tem lutado. Então eu te peço agora, Senhor, manifesta a tua justiça, manifesta a tua proteção, manifesta teu poder. E eu declaro, toda obra de bruxaria contra essa vida cai por terra agora. Todo feitiço feito com o nome dela perde força agora. Toda palavra maldita lançada contra ela se anula agora. Toda inveja enviada se quebra agora. Todo ataque noturno se desfaz agora. Toda opressão mental se dissolve agora. Toda amarração espiritual se rompe agora. Senhor, cobre essa pessoa com a sombra do Altíssimo. Coloca ela no esconderijo do teu poder. Faz ela habitar no lugar secreto. E eu declaro que nenhum mal tocará sua casa. Eu declaro que nenhuma praga chegará à sua morada. Eu declaro que a seta que voa de dia não a alcançará. Eu declaro que o terror noturno não dominará. Eu declaro que a peste que anda na escuridão não terá acesso. Eu declaro que as trevas não têm autoridade sobre ela. Agora, Senhor, eu clamo pelo teu juízo contra todo aquele que levantou mão contra essa vida. Eu clamo pelo teu juízo contra os que celebram o sofrimento dela. Eu clamo pelo teu juízo contra os que desejam a queda dela. Eu clamo pelo teu juízo contra os que usam o oculto para travar caminhos. Eu clamo pelo teu juízo contra os que fizeram pactos para destruir. Eu clamo pelo teu juízo contra os que fizeram trabalhos em segredo. Eu clamo pelo teu juízo contra os que contrataram bruxos, feiticeiros, curandeiros ou qualquer prática de trevas para tentar fechar portas. E eu declaro com autoridade: o mal retorna ao remetente. O mal volta para a origem. O mal cai sobre quem lançou. O feitiço se quebra e volta. A palavra se anula e retorna. A obra se desmancha e cai sobre quem fez. E isso não é vingança humana. Isso é justiça do céu. Isso é o tribunal de Deus em ação, porque o Deus das vinganças se levanta para defender seu povo. Agora eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que foi enviado contra essa vida. Eu repreendo dores estranhas. Eu repreendo sintomas sem diagnóstico. Eu repreendo cansaço extremo. Eu repreendo tonturas. Eu repreendo pressão na cabeça. Eu repreendo aperto no peito. Eu repreendo falta de ar causada por opressão. Eu repreendo ataques de pânico. Eu repreendo ansiedade sem motivo. Eu repreendo tristeza profunda. Eu repreendo desânimo. Eu repreendo pensamentos de morte. Eu repreendo pensamentos de desistência. Eu repreendo toda sombra de depressão que tenta se instalar. Eu declaro cura agora. Cura do corpo, cura da mente, cura da alma, cura do coração,
cura do emocional, cura de traumas que vieram por perseguição, cura de feridas que vieram por injustiça, cura de dores que vieram por rejeição, cura de marcas invisíveis que ninguém vê, mas que você sente. Hoje, Deus está restaurando você por completo. E eu declaro algo muito forte. Toda casa que foi atacada será protegida. Toda família que foi atacada será coberta. Todo relacionamento que foi atacado será restaurado. Toda área da vida que estava sob opressão será limpa. E eu declaro que o Espírito Santo vai entrar nos ambientes da sua casa e vai expulsar toda a presença maligna. Vai remover peso. Vai remover clima ruim. Vai remover brigas constantes. Vai remover irritação sem motivo. Vai remover confusão. Vai remover divisão. Vai trazer paz. Senhor, se houve objetos consagrados, coisas recebidas, presentes carregados, itens que vieram com intenção oculta, revela e remove. Se houve palavras de maldição lançadas dentro da casa, quebra. Se houve consagração errada, anula. Se houve pacto feito por ignorância, desfaz. Se houve porta aberta por medo, fecha agora. Fecha toda a porta para as trevas. Sela com o sangue de Jesus. E eu declaro, essa casa pertence ao Senhor. Essa vida pertence ao Senhor. Esse destino pertence ao Senhor. Agora eu quero liberar decretos sobre o seu futuro, porque você não vai apenas ser livre, você vai ser elevado. Você não vai apenas ser protegido, você vai prosperar. Você não vai apenas escapar do ataque, você vai entrar em uma fase de restituição e avanço. Então receba. Eu decreto que portas fechadas se abrem hoje. Eu decreto que caminhos travados destravam hoje. Eu decreto que oportunidades voltam hoje. Eu decreto que o que foi roubado começa a ser devolvido hoje. Eu decreto que finanças se alinham. Eu decreto que dívidas são quebradas. Eu decreto que fontes de provisão aparecem. Eu decreto que Deus te dá favor, onde antes havia resistência. Eu decreto que o céu abre conexões certas. Eu decreto que Deus te dá sabedoria para escolhas corretas. Eu decreto que o inimigo perde o controle sobre sua história. Eu decreto que a opressão perde o domínio. Eu decreto que a confusão termina. Eu decreto que sua mente fica clara. Eu decreto que seu coração se acalma. Eu decreto que você volta a respirar alívio. E agora eu quero que você declare comigo. Eu estou coberto pelo Salmo 91. Diga com fé. Eu estou coberto pelo Salmo 91. E agora, eu estou debaixo da justiça do Salmo 94. Diga, eu estou debaixo da justiça do Salmo 94. Porque hoje é cobertura e justiça. Hoje é escudo e tribunal. Hoje é proteção e retorno. Hoje é Deus fechando portas para o mal e abrindo portas para você. E eu profetizo, nas próximas 24 horas você vai perceber um sinal. Um sinal de alívio, um sinal de paz, um sinal de mudança. Você pode sentir na sua mente. Você pode perceber no ambiente. Você pode notar uma notícia. Você pode receber uma mensagem. Você pode ver algo acontecendo com quem te atacava. Mas você vai perceber. Algo mudou. Nos próximos 7 dias, você vai notar que o ataque perdeu força. Você vai notar que aquilo que era constante começa a cessar. Você vai notar que a opressão diminui. Você vai notar que a sua paz volta. Você vai notar que as brigas cessam. Você vai notar que os sonhos ruins diminuem. Você vai notar que você volta a descansar. Nos próximos 21 dias, eu decreto uma virada completa. Virada de honra, virada de provisão, virada de crescimento, virada de libertação, virada de destino. E você vai olhar para trás e vai dizer, eu não sei como, mas Deus fez. E você vai saber que foi o Senhor. Agora escreva nos comentários com autoridade. Hoje cai toda a bruxaria. E se você puder, escreva também. Salmo 94 e 91 me cobrem e me fazem justiça. Isso vai fortalecer sua fé e vai fortalecer outras pessoas também. Porque quando você comenta, você firma pacto, você declara, você não fica calado. E o mundo espiritual entende que você se levantou. E agora, no próximo trecho,
Nós vamos entrar no clímax, a declaração completa do Salmo 91 e os decretos finais do Salmo 94, selando proteção e justiça de forma irreversível. Permaneça, porque a sua libertação não vai parar no meio do caminho. Permaneça firme, porque agora nós vamos selar esta oração de forma completa. E eu quero que você entenda, o que Deus começou aqui não vai ficar pela metade. Hoje não é um dia de sensação passageira. Hoje é um dia de decisão espiritual. Hoje é um dia de encerramento de ciclos. Hoje é um dia de tribunal do céu se manifestando. Hoje é um dia em que o esconderijo do Altíssimo se torna a sua morada. E o Deus das vinganças se levanta para defender a sua causa. E eu sinto uma presença forte enquanto eu falo, porque existe gente que estava cansada demais para orar. Existe gente que estava tão esgotada que já não tinha força nem para levantar a voz. Existe gente que vinha tentando e tudo travava. Mas hoje você foi alcançado. Hoje você foi tocado. Hoje você foi puxado para dentro da presença de Deus. Porque chegou o tempo de você voltar a respirar em paz. Chegou o tempo de você voltar a dormir. Chegou o tempo de você voltar a avançar. Chegou o tempo de você voltar a viver. Agora, eu vou declarar o Salmo 91 sobre a sua vida com autoridade. Eu quero que você receba cada palavra como um escudo se levantando ao seu redor. Eu quero que você escute como se fosse Deus falando diretamente com você, dizendo: eu te cubro, eu te guardo, eu te escondo, eu te protejo, eu fecho as portas do mal. Porque quando você entende que o Salmo 91 é uma habitação, você para de viver com medo. Você não visita a proteção de Deus, você mora nela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. E eu declaro agora: você está seguro, você está coberto, você está guardado, você está protegido, você não está exposto, você não está vulnerável, você não está desamparado. Mesmo que o ataque tenha sido pesado, mesmo que tenha sido escondido, mesmo que tenha sido repetitivo, hoje Deus te coloca debaixo de uma cobertura que ninguém atravessa. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu declaro: o terror noturno não te domina mais. Eu declaro: ataques durante o sono cessam hoje. Eu declaro: pesadelos repetitivos perdem força hoje. Eu declaro: medo sem motivo é arrancado hoje. Eu declaro: ansiedade que aperta o peito se dissolve hoje. Eu declaro: esse peso invisível que tentava te sufocar cai por terra agora. Eu declaro: toda seta enviada contra você quebra antes de tocar. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. E aqui está uma chave que o mundo espiritual conhece. Quando Deus vira seu refúgio, o mal perde acesso. Quando Deus vira sua habitação, as trevas não entram. Quando você está escondido nele, não há feitiço que encontre caminho. Não há obra que encontre brecha. Não há seta que encontre alvo. Porque o alvo foi coberto, o alvo foi selado, o alvo foi escondido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Eu declaro guarda angelical sobre você. Eu declaro anjos do Senhor ao redor da sua casa. Eu declaro anjos do Senhor guardando sua porta. Eu declaro anjos do Senhor guardando sua cama. Eu declaro anjos do Senhor guardando seus caminhos. Eu declaro anjos do Senhor guardando seu trabalho. Eu declaro anjos do Senhor guardando sua mente. Eu declaro
Você não vai tropeçar em armadilha. Você não vai cair em cilada. Você não vai ser pego em emboscada. E aqui eu quero que você entenda o que isso significa espiritualmente. Quando o Salmo diz laço do passarinheiro, ele está falando de armadilhas escondidas. Armadilhas que não aparecem. Armadilhas montadas para te pegar desprevenido. Armadilhas emocionais, armadilhas financeiras, armadilhas em relacionamentos, armadilhas no trabalho, armadilhas espirituais. Mas Deus está dizendo: eu te livrarei do laço. Eu vou te tirar antes. Eu vou te avisar. Eu vou te livrar. Eu vou quebrar a rede. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Eu declaro: toda serpente oculta será esmagada. Toda presença espiritual maligna será pisada. Todo espírito de bruxaria será expulso. Todo espírito de opressão será lançado fora. Todo ataque oculto será desmantelado. Porque você não foi chamado para ser dominado pelas trevas. Você foi chamado para vencer. E agora eu vou selar isso com a justiça do Salmo 94. Porque não basta só proteção. Hoje Deus vai fazer justiça. Hoje Deus vai mostrar que não abandona seus filhos. Hoje Deus vai levantar o tribunal celestial e trazer retorno sobre tudo o que foi planejado contra você. Jeová, Deus das vinganças, mostra-te, levanta-te, ó juiz da terra, dá a paga aos soberbos. E eu declaro: Deus das vinganças se levanta hoje. Eu declaro: Deus, juiz da terra, entra na sua causa hoje. Eu declaro: todo soberbo que se levantou contra você vai cair por terra. Eu declaro: toda boca que riu da sua dor vai se calar. Eu declaro: toda pessoa que achou que podia brincar com seu destino vai experimentar o peso da justiça de Deus. Até quando os ímpios se alegrarão? Até quando falarão coisas duras e se vangloriarão todos os que praticam a iniquidade? E eu digo: não vai ser para sempre. Não vai durar mais. Não vai continuar. O tempo de celebração do ímpio acabou. O tempo de vitória do perverso acabou. O tempo de riso maligno acabou. Porque Deus se levantou. Porque o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Receba isso agora. Deus não te rejeitou. Deus não te abandonou. Deus não esqueceu você. Deus não te largou na mão do inimigo. Deus não permitiu que você fosse destruído. Deus apenas estava te preparando para um nível novo de autoridade. E hoje, Ele te entrega essa autoridade. E Ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade. E os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. E aqui está o decreto mais forte do Salmo 94. O mal recai sobre quem praticou. A maldade retorna para a origem. A armadilha volta para quem armou. O feitiço retorna para quem lançou. A inveja volta para quem enviou. A obra cai sobre quem fez. E eu não estou falando de vingança humana, eu estou falando de justiça divina. Porque Deus protege o justo e julga o perverso. Agora eu quero liberar decretos finais sobre sua vida, porque a oração não termina apenas quebrando o mal. Ela termina construindo o novo. Deus não te libertou para você voltar para o mesmo lugar. Deus te libertou para te levar para um nível mais alto. Então receba isso com fé. Eu decreto que sua mente será limpa. Eu decreto que seu coração será fortalecido. Eu decreto que sua fé será renovada. Eu decreto que sua casa terá paz. Eu decreto que seu sono será restaurado. Eu decreto que sua alegria voltará. Eu decreto que portas de provisão se abrirão. Eu decreto que oportunidades novas aparecerão. Eu decreto que pessoas certas se aproximarão. Eu decreto que conexões falsas serão cortadas. Eu decreto que sua família será coberta. Eu decreto que seus caminhos serão destravados. Eu decreto restituição. Restituição do que foi roubado. Restituição do tempo perdido. Restituição da paz que te tiraram. Restituição da força que drenaram. Restituição do ânimo que tentaram matar. Restituição da saúde. Restituição do brilho nos olhos. Restituição da confiança. E eu declaro que aquilo que era motivo de vergonha será motivo de testemunho. Aquilo que era motivo de dor
será motivo de vitória. Aquilo que era motivo de choro será motivo de gratidão. Agora eu profetizo sinais, porque quem crê precisa ver Deus agir. Nas próximas 24 horas, você vai sentir um alívio real. Você vai perceber uma clareza diferente. Você vai notar que o peso que te acompanhava diminuiu. Você vai perceber paz entrando. Você vai perceber o ambiente mudando. Você pode até ouvir uma notícia inesperada. Você pode receber uma mensagem. Você pode ter uma conversa que revela coisas, mas você vai perceber o céu começou a agir. Nos próximos 7 dias eu declaro que você vai ver mudança no mundo natural. Portas se abrindo, travas caindo, coisas se ajeitando, a confusão cessando, a casa ficando mais leve, os conflitos diminuindo, e você vai dizer, é Deus. Nos próximos 21 dias, eu decreto uma virada completa. Virada de honra, virada de destravamento, virada de provisão, virada de cura, virada de paz, virada de avanço. Você vai sentir que saiu de um deserto e entrou em um novo tempo. E dentro de 90 dias você vai olhar para trás e vai perceber que aquilo que parecia impossível mudou, porque Deus entrou na guerra e o inimigo não conseguiu segurar. Agora eu quero que você cele isso com uma declaração final. Diga com fé, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Diga novamente, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Agora, nenhuma bruxaria prevalece contra mim. Agora, Deus faz justiça por mim. Agora, eu estou coberto, guardado e protegido. E eu encerro esta oração declarando bênção sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Hoje cai toda a bruxaria. Hoje cai todo o feitiço. Hoje cai toda a inveja. Hoje cai toda a obra do oculto. E hoje começa um tempo de paz, honra e avanço na sua vida. Escreva agora nos comentários, hoje cai toda a bruxaria. Deixe seu amém. E se você crê, compartilhe com alguém que precisa, porque Deus vai libertar muitas vidas através dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.